A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a segunda parte das 7 igrejas da Ásia. Vamos falar sobre a terceira carta à igreja de Pérgamo. Ver o que ela representava naquela época, o que representa hoje e o que vai representar ainda no futuro. Pérgamo era uma igreja comprometedora, da cidade mais antiga da província e a sede oficial do governo romano. Era a base do culto oficial do imperador e um centro terapêutico. Além disso, tinha um altar de Zeus que dominava a cidade do alto da Acrópole, e o povo acorria ao templo de Esculápio para buscar a cura. Esta cidade ficava próximo de Bergama, na Turquia. Apocalipse 2:12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, que era Jesus Cristo. 2:13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O trono de Satanás se referencia a um altar de 60 metros de altura em honra de Zeus, ou até ao fato de Pérgamo ser o centro da adoração de Asclépio, deus da medicina, cujo símbolo era uma serpente, que para Cristo simbolizava Satanás. Hoje, todos os ramos da medicina têm como símbolo a serpente trançada em uma haste. Essa cidade era uma província onde os romanos cultuavam os deuses e principalmente a Zeus, seu Deus supremo, que afrontava os ensinamentos cristãos daquela época. Antipas foi, não confundir com Herodes Antipas, tá? Evidentemente, o primeiro cristão da Ásia a ser martirizado por sua fé, morto. A tradição diz que Antipas foi assado vivo num grande recipiente de bronze. Então veja que era cruel mesmo a cidade, né? Apocalipse 2:14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Estes eram ensinamentos que seduziam do povo de Deus a idolatria e a imoralidade. Atos 15:29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. 1 Coríntios 8:10. Porque se alguém te vir a ti, que tens a ciência, o conhecimento, a sabedoria, sentando à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. 1 Coríntios 6:13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares, o desejo de comer, Deus, porém, aniquila tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Judas 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram nas contradições de Corá. 2 Pedro 2,15. Os quais, deixando o caminho direto, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então veja bem, que as pessoas vão aos manjares do mundo, as coisas que o mundo oferece. Como Daniel, falou naquela época que eles não iam comer os manjares do rei, iam só comer legumes. Então, porque os manjares do rei eram coisas consagradas a Deus. E muitas pessoas costumam comer coisas consagradas a Deus, aos deuses, e não consagrada a Deus. Apocalipse 2,15 diz: assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, o que eu aborreço. Balaão e os nicolaítas eram ensinamentos que
seduzia o povo de Deus à idolatria e à imoralidade. Quer dizer, eles eram idólatras. Como hoje, né? A igreja de hoje, tem muitas igrejas que são idólatras. Não estou falando lá de fora, estou falando dos cristãos, né? Muitos cristãos têm objetos de idolatria, né? Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles trabalharei com a espada da minha destra. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então veja bem, para aquele que guardar até o fim, né, Deus vai dar o maná, aquele maná que foi guardado na época, né, que era dado na época de Moisés, quando estava no deserto, para sustentar o povo. Então esse maná vai nos sustentar lá na glória. Né? O maná é um alimento espiritual. E a nova pedra com novo nome é que nós vamos ter um novo nome. Né? O maná escondido, né, era um vaso de um efa com maná posto na arca do concerto. Está lá em Êxodo 16:4 e Êxodo 31:34. Que supostamente tenha sido escondido por Jeremias, ou teria sido levado por um anjo aos céus, que é o mais provável, né? No momento da destruição de Jerusalém, em 586 a.C., por mando de Nabucodonosor, onde permanece até que Jesus chegasse, né? Chegasse no arrebatamento. Então, como eu já falei, onde que está a arca do concerto, né? Numa outra postagem, ela está lá no céu. Se você quiser saber, é só procurar aí, né, no playlist do meu canal, que você vai achar onde está a arca do concerto hoje. Pedra branca está escrito um novo nome, que só você poderá ver, né, simbolizando uma nova pessoa agora, em Cristo Jesus. Como Deus, né, mudou o nome de Abrão para Abraão, para ver se ele também mudava, né, suas atitudes, o seu caráter. Mas não foi o que aconteceu. Né? Como também mudou o nome de Jacó para Israel, e como Deus mudava os nomes, como ele queria, para poder, né, ter uma nova vida. E nós vamos ter essa nova vida, um novo nome escrito lá nos céus, e essa pedra é só nós que vamos poder ver. Pérgamo, na igreja, o elogio, manter a fé em Cristo. Crítica, tolera a imoralidade, a idolatria e heresias, como muitas igrejas de hoje, né? Instrução, arrepender-se. Promessa, um maná escondido, uma pedra branca com um novo nome. Então essa era, né, a carta à igreja de Pérgamo. A quarta carta agora da igreja de Tiatira. Tiatira era uma igreja comprometedora em uma cidade comercial com várias associações de comércio, cada uma com sua divindade própria. Então, cada tipo de comércio, cada grupo que tinha lá tinha sua divindade própria. Cidade que frequentemente patrocinava festas de idolatrias e orgias. Ela era famosa por suas mercadorias de lã e tintura púrpura. Então, ali patrocinava a festa. Como aqui, né? Nós temos carnaval, muitas outras festas mundanas, né? E depois o povo não reclama do que acontece, né? Por que isso está acontecendo? Nós vamos ver aqui nessa carta aqui. Atos 16:14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, quer dizer, ouvia Paulo falando, né? E o Senhor lhe abriu o coração que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Essa cidade ficava na atual Turquia e era o centro comercial na estrada que levava ao Oriente. Então, era uma cidade importante naquela época. Né? Apocalipse 2,18, continuando. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Voltando um pouquinho lá, Apocalipse 1,14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Apocalipse 1,15. E os seus pés semelhantes ao latão reluzentes, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Apocalipse 2,19.
Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, né? O amor de Deus agora era maior do que antes. O primeiro amor, né? Era maior ainda do que era antes. Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Atos 15:29. Mas escrevo-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. 1 Coríntios 10:19. Mas que digo, que é o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? 1 Coríntios 10:20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais praticantes com os demônios, né? Então Deus está falando que as coisas sacrificadas eram para os demônios, como hoje tem muitos sacrifícios a demônios, né? E as pessoas nem imaginam que estão sacrificando as coisas a santos, a demônios, não se sabe se é santo, se é demônio, o que é, né? Mas estão fazendo isso, mas o cristão verdadeiro não pode se contaminar com essas coisas. Jezabel era a esposa do rei de Acabe, que promoveu a religião cananeia, né, em Israel. Lá em 1 Reis 16, 29 e 31, 1 Reis 18, 4, 19 e 2 Crônicas 9, 22. Depois vocês dão uma lidinha lá. Seu nome é usado simbolicamente, né, aqui como uma falsa profetisa que levava à fornicação literal e espiritual. Ou podia ser também o nome dessa profetisa em homenagem a essa rainha, né? A rainha Jezabel, na época de Acabe. Apocalipse 2:21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Veja, Deus deu tempo. Salmo 106, 34. Não destruir os povos como o Senhor dissera? 106, 35. Antes se misturavam com as nações e aprenderam as suas obras. 106, 36. E serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. 106, 37. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Como hoje, né? Hoje continua esse tipo de coisa acontecendo, né? Sacrificar não é também só matar, mas tem pessoas que consagram as crianças aos demônios, né? Consagra elas, dá elas aos demônios. E depois acontecem as coisas mais lá para frente e não sabe por quê, né? Apocalipse 2:22. Eis que porém numa cama e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. Pôr na cama representa um tipo de punição para o pecado do corpo físico, que resultará até a morte prematura, né, de seus filhos. Seus filhos são os seus seguidores. Pode até comparar com o que está acontecendo hoje, né, com a Covid, morte prematura, né? As pessoas se desviaram do Senhor, fizeram práticas, aí o mundo inteiro, né, com práticas mundanas, né, e essa é a correção de Deus, irmãos. Pensa que Deus não está sabendo o que está acontecendo? Deus está vendo o que está acontecendo, mas as pessoas não querem se render a Ele, não querem ajoelhar e pedir perdão a Deus pelos pecados, querem continuar fazendo o que está de errado e acha que tudo bem, né? E aí a morte está rondando, né? Milhões e milhões de pessoas morrendo no mundo inteiro e ninguém, né, quer se render aos pés do Senhor, quer continuar fazendo as bagunças, as festas, né, as coisas mundanas, continuar fazendo as coisas que não prestam, mas depois, né, da causa tem a consequência, e a consequência está vindo aí, né? E está cada dia piorando, porque isso é bíblico, haverá pestilências, né? E essas pestilências já estão chegando. Mas temos que nos render ao pé do Senhor, né? Que Ele que vai nos dar a correção para que nós podemos ser salvos, porque muitos estão morrendo prematuramente sem salvação. Isso que é o pior, né?
Isso é que é o pior do que está acontecendo. Apocalipse 2:23. E farei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Vejam, conforme as suas obras. Morte aqui pode ser considerada como pestilência. É o que está acontecendo nas gerações de hoje, né? Só com o arrependimento do povo que isso poderá ser aplacado. Se o povo realmente se arrepender, mas está difícil, viu? Nem os cristãos estão se arrependendo, imagina os ímpios, né? Imagina os ímpios. Vai ser muito difícil. E isso vai continuar até, né, não sei quando. Mas se nós nos arrependemos, Deus poderá aplacar esse mal. Jeremias 11:20. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Jeremias 17:10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Então, nós estamos vivendo o fruto das ações dos maus caminhos, né, que as pessoas tomaram no ano passado, com aquelas festas mundanas. E aí, tudo por causa do dinheiro, olha lá. E a morte agora está rondando, né? Não tem nenhum tipo de pessoa que não está livre dessas maldições que estão acontecendo hoje, né? Pode ser pobre, rico, branco, mulato, moreno, chinês, japonês, né? Não importa, não importa. A destruição está sendo em todo o mundo. Romanos 2:6, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Deus vai recompensar segundo as suas obras. 2:7, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Romanos 2:8, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e desobedientes à iniquidade. Olha lá. 2:9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente dos judeus e também do grego. No 2:10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Olha o que fala aqui no 11. Porque com Deus não há acepção de pessoas. Então Deus pode ser grego, romano, pode ser judeu, pode ser brasileiro. Deus não faz acepção de ninguém. O que importa para Deus é você se voltar a Ele. Apocalipse 2:24. Mas eu vos digo, e vou a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, aqueles que não estão contaminados, Deus não vai pôr outra carga. 2:25. Mas o que tendes, retendo-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. No 2:27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também do meu Pai. O vencedor compartilhará do triunfo de Deus sobre o mal, e os malfeitores além de seu domínio messiânico. Então, olha lá, Apocalipse 2:28. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha, Deus vai dar a estrela da manhã. Estrela da manhã é o próprio Jesus Cristo anunciado, e o início de um novo dia é a nossa recompensa definitiva, a vida eterna com Cristo. Apocalipse 2:29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Ouça. E essa igreja de Tiatira está representando bem o que está acontecendo hoje. A igreja de Tiatira, o elogio, a caridade, o serviço, a fé e paciência são maiores do que antes. Críticas, tolerava o culto idólatra e a imoralidade. Não adianta nada, tolera as coisas ruins. Instrução, é a chegada do julgamento, manter a fé. Quer dizer, Jesus está voltando, e aí, como é que vai ficar? Promessa, domínio sobre as nações e a estrela da manhã. Então, se você quer
ter domínio sobre as nações, estar lá na glória com Jesus e descer aqui no milênio para reinar junto com ele, seja fiel a ele. Pare de fazer essas coisas erradas. Vocês, pastores, que estão levando as pessoas à morte, pare com isso. Pense bem, você está matando você mesmo e as próprias almas que você está carregando, né, junto, as suas ovelhas que você está levando para o matadouro para morrer para sempre, morrer e ser enterrados lá no lago do fogo do inferno junto com esses falsos pastores. Param de fazer isso. Comecem a pedir a Deus, comecem a orar para Deus, para que nós podemos ter uma vida melhor. Amém? Não se esqueça de pôr o joinha para mim saber se vocês estão gostando, né? Não se esqueçam de compartilhar com os outros também, com seus amigos. E não esqueçam de se inscrever. Você que não é inscrito, inscreva-se, que na próxima postagem nós vamos falar da quinta igreja, a igreja de Sardes, tá? Vamos ver o que ela tem em comparação para hoje para nós. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.